Haroldo, como preparar um talude para o plantio de grama? Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que passam por essa situação e muitos profissionais que passam por essa situação e fazem só um acerto e fazem um plantio de grama. Então nós vamos tentar fazer com que essa pessoa faça o passo a passo para ter um melhor resultado naquele talude. Então isso é importante, tanto para a grama, às vezes até outras plantas que vão ser plantadas no talude, como grama amendoim, que é uma forração, né, não é grama. Muitas pessoas estão plantando taludes com grama amendoim visando reduzir o custo de manutenção. Porque gramado, mais uma vez falando, é o metro quadrado mais caro no seu jardim para manter. Com a grande vantagem é que é uma área que eu posso utilizar. Mas em um talude, local inclinado, normalmente a gente não utiliza. Vai ser só para admirar e muitas vezes com a finalidade de conter aquela erosão superficial que, se deixar sem planta nenhuma aquele talude, à medida que vai chovendo, aquele talude, a terra vai escorrendo e formando erosão laminar, erosão em sulco e outros tipos de erosão naquele talude. Então, algumas dicas vão ser dadas para que a gente, nesse talude, tenha melhor resultado aqui. Quando eu falo a gente, são os profissionais que estão aqui, seguindo aqui os nossos, e muitas vezes tem muita gente também que é leiga, mas quer aprender alguma coisa sobre gramado, ou sobre plantas ornamentais, sobre jardinagem, com uma técnica melhor, até para ensinar ou pedir para aquele jardineiro fazer da forma correta alguns tipos de serviço. Então vamos lá, situação, tem um talude. Primeira coisa que eu vou procurar saber, esse talude é de corte ou de aterro? Qual que é a diferença de um talude de corte e aterro? O talude de corte, normalmente, ele é mais firme, a terra é mais dura e menos propício à erosão, a não ser que tiver num terreno propício à erosão. Por exemplo, um solo de filito, no qual as camadas estão voltadas no sentido dessa declividade. Quando entra no período de chuva, o filito ele é um solo laminar, essas lâminas incham e essa lâmina escorrega naquele sentido do talude. Então já é um terreno muito propício a ter erosão. Então, mesmo ele sendo corte, ele vai ser propício, mas de maneira geral, os outros tipos de solo, na hora que faz corte, ele tem mais firmeza, porque o solo está firme naquele local, não foi colocado terra nova. E o talude que é de aterro, a pessoa normalmente faz um platô ali naquela casa e a parte de baixo ali daquela terra, a parte de baixo ali que vai para baixo, ele joga terra. A parte de cima ele compacta, mas a saia do talude não tem como compactar. Então a terra fica solta. Se essa terra já estiver estabilizada, ótimo, mas normalmente não está, então você vai ver que muitas pessoas pisam aquilo afunda. Então é importante fazer uma compactação superficial ali na superfície para evitar que com as chuvas ou irrigando forme grandes depressões naquele talude. Então aquele talude fica todo irregular. Então a primeira coisa a fazer é fazer um bom acerto no terreno. E se for uma saia de talude, né, que é essa parte que foi aterrada, né, que foi jogada à terra, essa saia de aterro, a gente vai procurar ainda fazer uma compactação na superfície ali para evitar. Então eu vou fazer normalmente, isso é feito principalmente com máquina no início e obrigatoriamente feito manualmente na enxada, para tirar pequenas irregularidades, depressões, ondulações, sempre procurando retirar a terra. É a forma mais fácil de acertar o talude. Segundo ponto é em relação a como é que eu vou colocar os adubos, principalmente os corretivos de solo. Então a gente tem corretivos de solo que são praticamente, que vão te ajudar em toda a nutrição. E antes do plantio da grama, mesmo no talude, é importantíssimo que ele seja colocado com esse objetivo de melhorar todos os nutrientes que eu vou colocar, a absorção desses nutrientes. Melhorar ali a minha somatória de bases quando eu faço essa correção de solo ali. Vou procurar também melhorar aquele balanço de cálcio e magnésio. Vou procurar melhorar
a quantidade de alumínio que nos nossos solos ácidos, o alumínio é fitotóxico para as raízes da planta. Então a raiz não desenvolve aonde tem alumínio e com isso não tem um crescimento bom no nosso gramado. Então essas correções têm que ser feitas mesmo no terreno inclinado. E como fazer? Então lembra que nós já falamos várias vezes, o calcário não movimenta no perfil do solo. Então a gente tem que colocar no perfil fisicamente, nós temos que incorporá-lo. Mas um talude, uma área inclinada, se eu for fofar 20 centímetros do terreno para incorporar calcário, essa terra vai toda descer. Então, Haroldo, essa solução não vai poder ser feita no meu serviço que eu vou fazer de plantio do gramado no talude. Eu não vou poder fofar o talude porque a terra vai descer toda, eu não vou ter como segurar a terra lá. Então, o terreno nós vamos ter que adubar. Então, primeira coisa, ideal é que tenha uma análise de solo. Essa análise deve ser interpretada por um profissional que entende de jardinagem, que entende de gramado, entende das plantas ornamentais que vão ser plantadas ali, para que tenha um bom desenvolvimento ali, para que aquela correção seja para aquelas plantas que vão ser utilizadas naquele jardim. Então essa vai me dar, essa análise de solo, uma das coisas é a quantidade de calcário que eu vou pôr. Vamos supor que deu lá uma quantidade de 300 gramas de calcário por metro quadrado. Isso aí é calculado e nas fórmulas que tem para cálculo de calcário, como se a pessoa misturasse esse calcário em 20 centímetros de terra, neste volume de terra. Se eu não vou ter condição de misturar, eu não posso pôr essa quantidade de 300 gramas num talude por metro quadrado. Então a gente vai colocar em torno de 1/4 a 1/3 da quantidade que foi recomendada de calcário quando não tem condição de incorporar, que é o caso de um talude. Então, em vez de 300 gramas, eu vou trabalhar com 100 gramas de calcário por metro quadrado. Por quê? Porque não tem como eu incorporar em 20 centímetros, nessa quantidade toda de terra. Então, olha como é que mudou. Eu estou colocando só por cima, vai corrigir a superfície e eu tenho que reduzir entre 1/3 a 1/4 da quantidade que foi recomendada de calcário. Então, vai corrigir direito, Haroldo, na primeira etapa? Não vai. Então a gente vai fazer depois outras colocações em menor quantidade, em outras vezes, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, e vai repetir isso por 3, 4 vezes ali, essa colocação de calcário. No preparo do terreno, essa colocação de calcário, já vi muitos profissionais errando. Foi pedido para colocar 300 gramas por metro quadrado, como eu dei no exemplo. Ele joga na superfície 300 gramas por metro quadrado sem incorporar. Mesmo num terreno plano, se ele não incorpora, está errado. E num terreno que não tem condição de incorporar, que é um talude, também estaria errado se eu colocasse essa quantidade toda de uma vez, tendo em vista que eu não vou ter possibilidade de incorporar. O que eu posso fazer fisicamente para ajudar aquele talude? Fazer alguns furos com garfo naquele talude, que o calcário fisicamente com a água vai entrar naqueles furos. Então já vai ajudar, eu vou entrar, mesmo que seja em alguns pontos, com calcário mais profundo, que aí ele entra naquele ponto, 20 centímetros e claro, vai correr um pouquinho, no talude a água corre um pouquinho para o lado, então vai andar mais 2, 3 centímetros para o lado também. Então isso é importante de ser feito, essa correção no talude. Em seguida, vou colocar fosfatagem, que é outra correção importante dos nossos solos. Tem fósforos, mas não são disponíveis para a planta. E no plantio, o fósforo é extremamente importante para a formação do sistema radicular do gramado. Principalmente numa área inclinada, que às vezes é um corte, está bem compactado. Então esse fósforo é extremamente importante. Só que colocar as formas comuns de fósforo, superfosfato simples, superfosfato triplo, elas reagem com o calcário, porque eu vou colocar tudo numa etapa. Só se você fosse colocar em 2 etapas, esperar 90 dias, coloca o calcário, espera 90 dias para colocar o fósforo. Como a gente não faz, não espera, a gente vai colocar o termofosfato, que é a única fonte de fósforo que não reage com o calcário. Então eu vou ter mais fósforo disponível para meu sistema radicular da grama penetrar naquela condição desfavorável.
Fiz o plantio da grama, eu vou procurar colocar a grama como se fosse tijolo de uma parede, colocando ele, a placa de grama, no maior comprimento transversal. Então, se o talude está nessa declividade, caindo para cá, o maior comprimento vai ficar aqui, tentando não coincidir bordas, para não formar pontos de erosão. Então a gente vai matar a junta, a água vai escorrer, uma placa junto com a outra vai estar colada, mas sempre tem uma distância entre a água corre livre ali, naquele pedaço. Se eu deixar uma linha toda retinha com aquilo, eu posso ter erosão quando chove forte, volume de água maior. Entre essa linha, a água vai adquirindo velocidade. E se eu ponho a placa de cima não coincidindo a beirada com a placa de baixo, a água corre entre uma placa e outra e vai ter que abrir na placa de baixo a água, evitando a erosão. Então isso é outro fator importante, a gente colocar ela intercalada. Outra coisa é colocar estacas para firmar aquela placa no talude, porque senão com a chuva aquelas placas podem escorrer e descer. Então eu vou pôr as placas transversais, não coincidindo as juntas, e vou além disso pôr estacas. Eu preciso pôr em todas as placas? Normalmente não. Põe uma de baixo, outra de cima não preciso, porque a de baixo já está firme. Põe na outra de cima e vou pondo aleatoriamente de forma que eu firmo uma fileira, a outra, a de baixo, está firme, não há problema nenhum. Então isso pode ser feito também. Então as estacas, muita gente deixa aquela estaca com ponta para cima. Não há necessidade. Por que que não há necessidade? Porque prendendo a parte de argila é melhor que a estaca bata e fique abaixo da folha. Se eu deixar aquilo ali, eu vou ter que, com o tempo, depois voltar naquele talude, andar e sair arrancando aquelas estacas. Pode levantar um pedacinho da grama que está enraizando ou já está enraizada ali. Então eu evito isso. Então eu bato a estaca de forma que ela fica na argila que vem da placa de grama e escondida pelas folhas que vão nascer. Então essa é a melhor forma de fazer o plantio de grama em talude. Obrigado, até a próxima.